Tela compartilhada, gravando. Olá a todos, sejam bem-vindos. Esse é um espaço de discipulado cristão da juventude da nossa comunidade Atos, do Ministério Atos Jovem. E nós estamos começando hoje uma série de estudos bíblicos com temas dos mais relevantes e atuais, e todos eles confrontados com a Bíblia Sagrada e com uma visão de mundo cristã. Então, sejam bem-vindos. Quem quiser participar conosco de forma ao vivo, interativa, e se você tiver acesso a esse vídeo depois, seja bem-vindo também. Todos nós vamos aqui ajudando uns aos outros a compartilhar a palavra de Deus. Esse ministério está sendo reorganizado nesse ano de 2021, ele está sob a liderança da Fabi Feitosa, eu como pastor estou no apoio aqui também, e a gente tem uma juventude boa de Deus aqui, que está juntos nessa caminhada nossa. Então, vamos lá, olha, se vocês olharem primeiro de tudo para os temas que a gente escolheu discutir, com sugestões algumas minhas e algumas de vocês, e a gente chegou a estes temas aí, olha, 12 temas. Eu não sei se você consegue ajustar aí, Pedro, porque eu só estou vendo até o 11 aqui. Se você conseguir subir um pouquinho o texto de alguma forma, acho que tem que clicar 2 vezes, aparece aí um contorno azul, aí dá para puxar o tema um pouquinho para cima. Ou se não diminuir a fonte de tudo também, acho que ajuda. Uma dessas duas alternativas aí, para a gente aparecer os 12 temas, tá bom? Só espero que o computador está meio lento. Tá bom, não tem problema não. Então vamos lá, pessoal. Olha, vocês vão vendo aí que o nosso primeiro tema, não é o primeiro tema em termos de data de abordagem, mas o que está escrito aí é direitos humanos. Esse tema que tem sido discutido no mundo inteiro, entre os cristãos também. O que é direito humano? Veja que no Brasil e no mundo nós estamos num momento assim de muita polarização. Então, para alguns, direitos humanos é coisa de bandido, que o pessoal dos direitos humanos só defende os bandidos, não defende gente certa. Há quem diga, inclusive, que direito humano é para humano direito. Eu queria ver depois o que vocês acham dessa frase. Há outros que dizem, não, direitos humanos é para todas as pessoas, basta ser humano, e por ser humano já se tem um direito. Agora, direito humano jamais quer dizer contribuir com a quebra da ordem, ou não cumprir leis, ou não obedecer normas. Vamos ver o que significa do ponto de vista das teorias sociais que tem hoje, mas, claro, a gente vai ver o que significa direitos humanos a partir das escrituras. Então, isso é uma entrada aqui. Depois, também a gente tem aí como tema a valorização da mulher, o papel da mulher ao longo da história. Eu não sei se vocês sabem, mas a mulher passou a ter direito a votar muito recentemente, o direito ao trabalho, o direito a uma série de outras coisas. Então, nós estamos num mundo agora em que constantemente a mulher está assumindo posições criativas, de liderança, de uma série de coisas boas, só que isso vem junto uma confusão. O que é feminismo? Feminismo é uma ideologia? Quais são as principais ideologias femininas? Qual é o papel da mulher? A mulher tem que ser igual às nossas avós, que cuidava da casa e dos filhos, ou a mulher ela pode ter uma vida de estudo, acadêmica, de trabalho e também do lar, conjugando isso com o próprio homem. Qual é a perspectiva bíblica em relação à mulher? Tudo isso nós vamos dar uma olhada também. Terceiro tema aí, diversidade e ideologia de gênero. Vocês já devem ter ouvido falar na chamada teoria queer. Quem já ouviu esse nome? Deixa eu só sentir aqui um pouquinho. Teoria queer. Quem já ouviu, se alguém já ouviu, dá um okzinho aí, olha. Só para eu ver quem que está aparecendo entre nós aqui. Deixa eu ver as opções. Sair da tela, anotar, visualizar aqui. Deixa eu colocar mais lado a lado. Galeria, está aqui. Deixa eu ver, só quem apareceu aqui, desculpe que eu estava olhando, eu acho que só a Letícia e a Fabi, eu acho que sim, né?
Teve mais gente? Deixa eu ver aqui. A Vitória também. Então, a teoria queer, nós vamos depois desenvolver um pouco, mas é uma ideologia de gênero, que diz que o ser humano, ele, na verdade, ele acabou sendo imposto a ele a ideia de dois gêneros, homem e mulher, ou masculino e feminino. E que, na verdade, o gênero deveria ser uma construção social, ou seja, as pessoas, elas deveriam escolher a que sexo pertencer, assim como ela escolhe as outras coisas. E não só isso, mas essa teoria também, ela afirma que não é só escolher entre ser feminino ou masculino, pode-se escolher, inclusive, ser os dois ao mesmo tempo. Ou também pode-se escolher ser uma série de outras identidades sexuais ou de gênero, que há quem diga que hoje já se conta mais de 60 identidades de gênero. Eu não vou saber, talvez aqui listar 8 ou 10, mas eu imagino que já é um número bastante grande, então imagina 60. Então, nós vamos checar essas informações com a Bíblia Sagrada a partir da doutrina da criação, ou antropologia cristã, que é o estudo de quem é o ser humano a partir da revelação bíblica. Então, nós vamos dar uma olhadinha. O tema 4, aborto e agendas de vida e de morte. Aborto é um tema complexo há muito tempo. Vamos entender o que é aborto, o que não é aborto, o que é ser a favor, o que é ser contra, qual a legislação brasileira, e depois a gente vai entender a partir da Bíblia Sagrada o que a Bíblia Sagrada não abre mão e o que pode ser interpretação ao longo da história. Então a gente vai dar uma olhadinha nessas duas coisas aí. Depois temos a questão da pena de morte e a operação da justiça, ou seja, a pena capital, a pena que tira a vida de uma pessoa a partir de um crime que ela comete, de um desrespeito à lei. Isso é sustentável do ponto de vista cristão ou não? Os países que experimentaram isso melhoraram, pioraram em relação à violência? Países que experimentaram isso, como é que os cristãos se pronunciam diante disso nesses países e no Brasil? Esse é e correlato a esse tema, a operação da justiça. A justiça, ela está aparelhada e capacitada para julgar casos em que ela pode aplicar a pena de morte de forma irrefutável, de forma que não possa caber erros, ou mesmo a justiça de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, França e outros, isso tem encontrado alguns limites e dificuldades. A Bíblia dá sustentação à pena de morte. O que significa o sexto mandamento? Não matarás. É não matarás ou não assassinarás? Tem diferença uma coisa da outra? Nós vamos checar isso aí. Sexto, a ideia do politicamente correto, ou seja, um jeito de tratar os assuntos de forma que você evite o conflito com temas espinhosos. O que é isso? Isso é uma empatia com a dor e o sofrimento dos outros que são incluídos, ou isso é uma ideologia? E como ideologia, tende a trazer uma certa idolatria, ou pelo menos a negação do que a Bíblia chama de pecado. Será que o politicamente correto é uma linguagem, digamos assim, mais diplomática sobre os assuntos espinhosos, ou ele traz embutido em si uma série de enganos? Ou há uma mistura de tudo isso no meio e a gente precisa discernir essas coisas? Pois vamos ver à luz da Bíblia isso. Sétimo tema que foi proposto é globalização ou globalismo e seu impacto moral e espiritual. O mundo, desde uns 20, 30 anos, foi sofrendo um processo de que virou uma aldeia global. Ou seja, a gente tem contato às coisas que tem no mundo inteiro e o mundo inteiro tem contato à nossa cultura. Então, as coisas foram ficando mais ou menos padronizadas.
E isso tem impacto. Qual impacto? Impacto, por exemplo, moral. A verdade é, países em que, por exemplo, um tema é liberado e no outro país o tema ele é um problema não só da lei, mas um problema moral, será que agora vamos ter que se ajustar a uma moral única no mundo ou uma ausência de moral do que é certo e errado? Isso é um impacto da globalização. O outro é um mundo globalizado, um mundo em que as pessoas vão tendo acesso às mesmas coisas. Qual é o papel ou a necessidade do transcendente, do espiritual ou do próprio Deus no mundo assim? Então, é isso que a gente pretende discutir também. Oitavo, racismo, um problema no mundo inteiro, um problema sério no Brasil. Ele existe, ele não existe, é um problema, é um tema dos progressistas. Racismo é um problema real, nós vivemos isso no nosso dia a dia. Como a igreja trata essa questão? Será que há racismo nas igrejas? Todas essas coisas nós vamos tentar ver à luz da antropologia cristã. Antropologia, vamos acostumando com essa palavrinha estranha aí, grande, mas é o estudo sobre o ser humano, de quem é o ser humano. Isso é antropologia. Então, antropologia cristã significa quem é o ser humano à luz das escrituras, ok? Nono, marxismo cultural, um movimento que alguns dizem existir e outros dizem que é uma invenção dos fundamentalismos, dos extremismos políticos. Karl Marx foi um filósofo, um economista e por assim dizer, revolucionário, que denunciou os problemas do capitalismo e propôs como isso o socialismo. O socialismo que era um caminho para o comunismo. O que significa isso na teoria e como isso foi implantado como política no mundo? E qual o impacto do socialismo em relação à fé cristã? O socialismo é necessariamente ateu, tem socialistas cristãos. No que o socialismo se aproxima do evangelho e no que ele se separa do evangelho. Então, nós vamos dar uma olhada nessas coisas todas. 10, crise climática. Há quem diga que o nosso país já entrou numa contagem regressiva para a autodestruição. Mesmo que se faça qualquer coisa hoje, já só é possível retardar o colapso do planeta e não mais impedir. O que significa isso para nós? Como os cristãos devem ver isso? Será que há uma conspiração mundial contra a economia e a favor das questões ecológicas? Ou será que o problema é real? Como é que os cristãos devem tratar isso? 11, a agenda LGBTQ+. São letras que identificam ideologias de gênero. Se eu me lembro bem, esse L é de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, o que deve ser queer, eu não tenho certeza, e o mais deve identificar os outros gêneros. E vamos comparar isso com o princípio do amor e verdade que aparece no Novo Testamento. E o 12, nós já tratamos no finalzinho do ano passado, começo desse ano, reforma protestante e os seus impactos e omissões. Talvez em algum momento aí eu volte pelo menos um pouquinho com esse tema para que a gente fique todo mundo ambientado nesses 12 temas. Agora, olha só, eu já vou abrir para vocês fazerem algumas questões, mas antes, olha esses 12 temas, dá uma boa olhada. Eu vou pedir para você olhar de novo, passar os seus olhos um a um. Ok? Já passaram? Agora vamos à tela seguinte, Pedro, porque está relacionado a essa primeira. Olha só. Agora, e eu vou pedir para o Pedro também fazer um ajustezinho aí, se ele puder. Agora nós pegamos aqueles mesmos temas e do lado em negrito, a gente já colocou aqui as doutrinas cristãs ou os ensinos cristãos que vão ser a lente pelas quais nós vamos olhar esses temas. Então, por exemplo, direitos humanos.
a gente vai recorrer à antropologia cristã, que vocês já aprenderam que antropologia é o estudo de quem é o ser humano. Então, veja, a gente não vai ficar aqui só o que nós achamos, o que se acha, o que se diz. Nós vamos dizer o que a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada, diz a esse respeito e depois nós comparamos. Segundo, feminismos e valorização da mulher. De novo, nós vamos recorrer à antropologia. Quem é o ser humano? Homem, mulher, Deus os criou, os gêneros, e vira uma ideia cristã chamada complementarismo. Alguém de vocês já ouviu falar nessa palavra aí, ó, esse ensino cristão chamado complementarismos? Se sim, dá um okzinho para mim. Eu estou vendo que o Harrison entrou, o Leivson entrou, sejam bem-vindos. A Letícia Guerrard entrou também, eu acho que a Alice puxou a orelha dela. O Gabrielzinho, o Gabriel, filho da Cris, que legal, Gabriel, que você está aí. Seja muito bem-vindo, tá? Já já a gente vai conversar um pouquinho mais, ó, tem uma turminha legal. Alguém já ouviu falar nisso que eu disse agora? Complementarismo? Parece que não, né? Deixa eu ver aqui se alguém... Pois é, esse é um estudo importante sobre como o Deus criou o masculino e o feminino e como Deus estabeleceu papéis importantes que se complementam. Daí o nome complementarismo. Nós vamos abordar isso. Ó, no terceiro tema, a diversidade de gênero e a ideologia de gênero, que vocês estão vendo na escola, na faculdade, nós vamos recorrer de novo à antropologia bíblica e entender o que é gênero na Bíblia Sagrada. O quarto tema, aborto e as agendas de vida e de morte. Claro, a gente vai ter que estudar de novo quem é o ser humano e ver a questão da autoridade última sobre a vida. Quem é que tem? É o médico? É a mãe? É o pai? É Deus como criador da vida? É o governo? Quem é que tem autoridade sobre a vida? 5, pena de morte e a operação da justiça. Claro que a gente vai estudar o que significa o sexto mandamento, não matarás. E qual é o papel dos governos e qual a autoridade que o governo tem sobre isso? Deus delegou isso aos governos ou delegou parte disso? Vamos estudar juntos. O sexto aí, o tema politicamente correto. É empatia, ou seja, é você tentar entender o problema do outro ou é uma ideologia que está sendo implantada nos ambientes culturais? Então, que a gente vai contrapor a isso um princípio bíblico que diz o seguinte: nós não podemos nada contra a verdade, mas mesmo a verdade deve ser dita em amor. Como é que a gente lida com esse princípio diante do politicamente correto? Agenda LGBTQ+, mesmo princípio, mesmo princípio. Globalização e seu impacto moral. Então, nós vamos entender na Bíblia o que Deus previu como algo que tem a ver com a coletividade humana, com a humanidade como um todo, e quais são as responsabilidades individuais. Isso é muito interessante para quem está na faculdade, para quem está estudando nas escolas aí, e surgem ideologias como liberalismo, que entende que o indivíduo é superior a qualquer outra categoria social. E vocês também estão estudando, por exemplo, ideologias como ou socialismo, ou a liberal democracia, ou a social-democracia, que são intermediários entre esses dois aí. Então, vamos dar uma boa olhada para que a gente não fique refém das ideologias, porque a Bíblia Sagrada trata disso. E a gente pode ter uma visão bíblica a respeito da sociedade no campo da individualidade e da coletividade. Racismo e antropologia. Claro que a gente vai estudar quem é o ser humano para entender as raças e a diversidade humana, que é a outra perspectiva cristã bíblica também. Deus criou os seres humanos de forma diversa, nas raças, nas cores. Então, vamos entender isso. Marxismo cultural e fundamentalismos. Essa doutrina ou pretensa doutrina política, nós vamos comparar ela com a revelação. O marxismo propõe um modelo cultural e econômico para o mundo. E o que a Bíblia diz a esse respeito? Então, o 11, crise climática.
nós vamos entender o que é a doutrina da criação, como é que o ser humano foi designado por Deus para fazer gestão da criação, se ele está fazendo, se ele não está fazendo, e vamos ver a doutrina das últimas coisas. Afinal, Deus vai destruir esse planeta? Ou será que Deus vai deixar o planeta do jeito que está? Ou será que Deus vai purificar esse planeta? E qual o impacto disso na discussão sobre crise climática? Isso que os cristãos têm a ver com isso. E reforma protestante, que é um tema que a gente já tratou, que aborda principalmente duas doutrinas cristãs, a doutrina das escrituras e a doutrina da graça comum, ok? Chegando aí, agora vai a terceira tela. Ó, só para vocês lerem. Agora, o que este livro que vocês estão vendo, quais são os temas que ele trata? Olha como ele vai abordar todos esses temas que a gente está para trás. Escrituras, a autorrevelação de Deus, quem é Deus e os seus atributos, o Deus que é uma trindade, a natureza de Deus é uma natureza de comunhão, a criação, o palco, aí é palco, tá, gente? O palco da glória de Deus, a oração, um Deus que se relaciona. Anjos, demônios e Satanás, o mundo espiritual, o que é? Ele existe mesmo? Como é que a gente deve lidar com ele? O homem, quem é o ser humano? Você já sabe que é antropologia. O pecado, o agente de morte, o que é isso? Nos tempos modernos ainda tem pecado? Pecado é você fazer algumas coisas ou é ser um tipo de gente e ter um tipo de comportamento? Cristo, quem é Cristo? Porque ele é singular, porque nenhum ser humano é como ele. A expiação, ou seja, o sacrifício vicário. Sacrifício vicário quer dizer sacrifício no lugar do outro, tá ok? A ressurreição, esse tema tão fascinante. Eleição, o que significa ser eleitos de Deus? O que significa ser cristão, principalmente no mundo moderno, na universidade, no trabalho, na escola? Essas doutrinas bíblicas importantes, que é justificação e adoção. Deus nos declara justos e perdoados e nos adota como família e nos dá uma herança. Santificação e esperança. Como é que nós vamos melhorando no sentido que a gente vai se tornando mais parecido com Cristo, aprendendo os valores do reino de Deus. Morte. Quando alguém morre, o que acontece? Quando um cristão morre, a gente deve celebrar com alegria ou deve chorar? Igreja, o que é igreja e o que não é igreja? E a igreja como a arca do século 21, a arca de Noé, estamos nos referindo. 18, a volta de Cristo, o retorno de Cristo a este mundo, a esse planeta, e o evento, aí é evento, tá? Não é evento não, é o evento final da história. 19, o juízo final. Todos os homens, todos os povos e cultura, um dia estarão diante do juízo de Deus. Um Deus que é amor, portanto, é capaz de perdoar, mas um Deus que é justiça, portanto, não nega a sua santidade. E 20, céu. O que é céu? Será que tem ideias equivocadas sobre céu? Céu é um lugar que tem umas nuvenzinhas, ou que tem uns velhinhos num gramado verde? Ou será que isso não tem nada a ver com o que a Bíblia chama de céu? Vamos estudar tudo isso. Pois bem, olha, vocês viram, primeiro nós demos os temas, os 12 temas que nos chamaram a atenção, depois nós relacionamos esses temas com as doutrinas cristãs, que são as lentes pelas quais a gente vai olhar esse tema, e agora nós colocamos as 20 doutrinas ou 20 temas que são bases da fé cristã. Agora sim, a gente vai começar uma discussão a respeito. Vamos começar do começo, do início. Pode passar a próxima tela. Mas antes de começar a tratar dessa tela, eu queria que, primeiro, o Gabriel, não, o Pedro Miguel, tirasse a tela compartilhada um pouquinho para a gente trocar umas ideias aqui, fazer uma interação com o nosso pessoal. Eu queria que vocês, olhando essas primeiras informações, se pronunciasse o que mais chamou a atenção de vocês e o que vocês estão numa expectativa para tratar, temas que têm a ver com a vida de vocês, com a escola de vocês, com a universidade de vocês, com a família de vocês, com o trabalho de vocês, com a fé de vocês. Então, eu queria ver aí, começando pela Vitória e pelo Vitor.
Pode abrir o microfone aí, tá? Sobre os temas do livro? Os temas do livro e quando a gente começa a confrontar isso com os temas que a gente se propôs a estudar, igual nós fizemos agora aqui. O que te chamou a atenção mais e que cria... Acho que foi algo que a Fabi falou no último que eu e o Vitor estava presente, foi sobre a complementaridade, né? Ah, De a legal. gente O papel do estudar ao homem e mesmo da tempo mulher. que... Não, não, né? Como os temas de Ah, emergentes e as bases têm que se complementar, né? Para o que a Fabi disse lá não acontecer, né? De a gente só focar nos temas emergentes sem ter uma base cristã fixa, né? Boa, e acabar como que fala? Acabar desvirtuando, sabe? Um determinado ensinamento, ou quando for falar sobre, quando a gente for confrontado, a gente não tem uma base sobre, né, a Bíblia, sobre Deus, verdade. e acabar falando alguma besteira e generalizar, né, isso para a pessoa que vai escutar uma pessoa que se diz cristã dizendo aquilo, ela vai generalizar para a igreja em geral, né? E É aí, verdade. se a pessoa fala alguma coisa errada, por exemplo, sobre o tema LGBT, aí a outra vai lá e fala, eu conheci uma pessoa que é cristã e ela falou que isso aqui é certo. E, na verdade, não é assim, se for olhar na base, se for ver na Bíblia mesmo, sabe? E Pois é. aí eles tomam essa pessoa que falou algo, teve um equívoco, né? Como certa e os outros como atrasados ou que estão falando coisa errada, que não amam e etc. Né? Olha só, é isso mesmo. E tem um teólogo, um pensador cristão chamado Karl Barth. Ele viveu no finalzinho do século XIX, começo do século XX, e ele disse que um cristão ele deve ser alguém que tem numa mão a Bíblia Sagrada e na outra mão o jornal do dia. Frase interessante, né? Dá para entender o que ele quis dizer? Sim. Pois é, ele deve estar capacitado, entendendo, ver o mundo através das lentes da Bíblia Sagrada e, ao mesmo tempo, atualizado sobre os problemas do mundo e como as Escrituras propõem tratar esses temas, né? Vitor, qual é a sua expectativa em relação a isso? Eu acho que é basicamente o que a Vitória disse, né? A gente tem que ter muito cuidado para não ter uma cosmovisão formada pelo mundo e ter Legal, uma cosmovisão formada pela base bíblica para acabar não cometendo esses equívocos, né? legal. Nós vamos reforçar um pouquinho esse termo cosmovisão que você usou e que significa visão de mundo. Cosmovisão cristã é uma visão de mundo cristã. Então, nós vamos reforçar um pouquinho o significado disso. Clarinha, o que você achou? Qual a sua expectativa que te chamou a atenção? Pode abrir o seu microfone, que por enquanto não está aberto. Alice, já vai se preparando aí. A Clara, a Alice, depois o Pedro, depois a Ana Letícia, depois a Camila, o Harrison também, o Leivson, a Letícia Gerhardt. Tem um Bruno aqui, eu acho que tem 2 Brunos, daqui a pouco a gente vê quem são os Brunos. Clarinha, você me ouve? Você consegue abrir o seu áudio? Bem, por enquanto não está dando. Vamos a você. Alice, você me ouve? Eu acho que a Clarinha está A digitando. Clara mandou mensagem. Mandou mensagem? Leia aí para nós, por favor. Do nosso amigo. Olha aí, o Enzo. Legal, Enzo. Tudo bem com você? Um beijão do pastor Manô para você, tá? Que bonitinho. Que legal. Legal, Ana Letícia também. Deixa eu ver o que eles colocaram aqui no bate-papo. O que me chamou a atenção foi mais ideologia de gênero. Legal, Clarinha, vamos ver isso aí. Vamos abordar isso aí sim. Letícia, Ana Letícia, não a Gerhardt, a outra, tá? Oi. Oi.
E aí, o que você achou? Qual a expectativa? Então, eu concordo com a Vitória, né, de todos os temas do livro serem muito bons para formar uma boa base bíblica e para a gente entender melhor cada conceito, e dos temas propostos no final do ano passado e desse ano. Eu gosto muito de crise climática, racismo e deixa eu lembrar aqui, de globalização e globalismo. Legal. São 12 temas. Legal. Isso. Legal, e nós vamos abordar isso aí sim. Vamos ouvir a Camila. Camila, o que você achou? Quais os temas que chamaram bastante atenção e que você talvez nem sabia que a Bíblia falava tão diretamente sobre esses temas? Vai lá, Camila. Oi. Eu concordo com o que eles falaram, e dos temas pro ato jovem, eu gosto de todos, são bem atuais, mas eu acho que os que eu mais estou curiosa é sobre o aborto, sobre racismo, ideologia de gênero também. E eu acho que eles se relacionam, ler todos os tópicos do livro se relacionam muito bem com o que vai ser abordado. E eu tô bem ansiosa. Legal. Vai ser muito bom a nossa caminhada aí. Eu queria ouvir os dois aí, que se pudessem abrir juntos, o Harrison e o Leivison, que são irmãos, eles entraram um pouquinho depois, mas eu acho que eles pegaram um pouquinho a discussão. Leivison, se vocês pegaram, a gente discutiu os temas que a gente vai discutir e como a Bíblia aborda através de algumas doutrinas esse tema. Vocês tiveram alguns deles que vocês chamaram mais a sua atenção assim? Pode abrir o microfone assim, Harrison e Leivison. Dois irmãos. Legal. Ou vocês usam o áudio ou escrevem aí. Deixa eu ver. Eu vi que o áudio de vocês eu acho que já está aberto. Deixa eu ver. Leivison, acho que o seu está aberto, né? Você tá... Tô sim. Você conseguiu ver os temas ou entrou depois, Leivison? Não, eu consegui. E aí, o que chamou a atenção mais aí? São temas bastante polêmicos, então vai ser bem interessante ver com uma base cristã. Mas me chamou bastante a atenção o politicamente correto, que é algo que está sendo bastante discutido atualmente, né? Legal. Que no fim, eu acho que nem todo mundo sabe o que é o politicamente correto em si, né? E o marxismo, sim, e o marxismo cultural. Legal. Que vai ser interessante também ver algo sobre política envolvendo uma base cristã. Acho que vai ser interessante. Ainda mais falar sobre Karl Marx, né? Que é um cara bastante polêmico, assim, se discutir. E basicamente foi esses dois temas que mais, assim, chamam minha atenção. Deixa eu já adiantar alguma coisa aqui. O Karl Marx é de uma família judia, ele nasceu numa tradição judaica, e de um pastor protestante. Só para já começar a esquentar um pouquinho, tá? Harrison, queria ouvir você um pouco. Harrison, diga aí. O Harrison mandou mensagem. Tá. Ele falou que o racismo, crise climática e a ideologia de gênero são as questões que mais chamam a atenção. Vamos juntos nessa aí. Letícia, agora a Gerhardt. Vai lá, Gerhardt. Tá ouvindo, Letícia? Tá, sim. E aí, quais os temas que mais chamaram a sua atenção? Eu acho que ela deve estar escrevendo. Enquanto a Letícia está escrevendo, o Gabrielzinho Mota, que eu estou muito feliz de ver ele aqui. A gente prometeu que ia estar mais perto com os jovens. A bateria acabou, Gabriel? Tá bom, a gente espera você voltar. A hora que você voltar, você dá uma chamadinha aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. O Bruno. Bruno, quem está aí? É o Bruno Henrique? É o Bruno Medeiros? Qual Bruno que é? Vamos ver.
O Medeiros, é o Bruninho, meu sobrinho. Legal, Bruninho. Biel está com você aí ou não? Ele está escrevendo aqui, está chegando. O Biel está chegando. Legal, Bruninho, você está aí com a gente. Que ótimo. Eu, em algum momento, acho que eu vi 2 Brunos aqui, até achei que era o Bruno Henrique também. Tem mais gente escrevendo aqui, a gente já vai vendo. Bem, eu acho que a gente deu uma passeada aqui por todo mundo, basicamente. Alice, você está me ouvindo bem? Deixa eu ver se ela escreve aqui. Ah, legal. Então tá bom. Você quer falar qual o tema que mais te interessou aí? Ou falar ou escrever? E aí a Letícia Gerhardt também, se ela puder já se pronunciando. Ideologia de gênero e aborto. Olha aqui os temas que a Alice colocou. Legal, então. Letícia, você já consegue escrever ou falar? Eu não sei se ela está me ouvindo bem. Deixa eu ver. Colocou aqui, ó. Ideologia de gênero e aborto são realmente muito interessantes. Legal. Vamos ver isso. Tá ouvindo, tá ouvindo. Ela confirmou que tá ouvindo aqui. Legal, Letícia. Fabi, queria que você fizesse aí pelo menos uma abordagem meio rápida, enquanto a gente, ou um fechamento, ou um resumo desses temas e do que a gente pode ter de expectativa para a gente ir para próximas telas aí e compartilhar. Bom, gente, hoje eu estou acompanhada do Enzo, vocês estão vendo aí. Lindo! Ele está se controlando para não falar, né? Porque... Ai! Mas então, eu acho que fica mais claro quando você desenha nessa lâmina, onde fica o desenho dos temas, né, que são emergentes, com a visão e por qual linha bíblica nós vamos seguir. Eu acho que isso é extremamente importante, já tira da gente a ansiedade. Quer ver confete? Tira a ansiedade de a gente querer se adiantar, a gente tem uma pressa de ter conceitos formados. Então, acho que quando você olha para o tema emergente e a base bíblica e a linha teológica que a gente vai seguir para responder esses temas, tira de nós a ansiedade, a pressa de responder por nós mesmos. Então, acho que é muito importante para todos nós olharmos não só os temas emergentes, mas ver essa montagem que foi feita, justamente para que a gente não se apresse. Pois é. Fabi, eu estou vendo você com o Enzo aí no colo e eu estou imaginando... O Enzo está com quantos aninhos agora? O Enzo acabou de fazer 3 aninhos. Olha só, 3 aninhos. Daqui a pouco... Daqui a pouco, por exemplo, ele vai para uma escolinha... Algumas crianças já estão, às vezes, com 3 anos, mas eles já vão começar a ter contato com esses temas que nós falamos aqui de muitos modos. Por exemplo, tem escolinhas que separam meninos e meninas e outras não separam. Algumas separam com cores, rosa e azul. Outros falam que a criança, inclusive o menino, pode e deve usar algumas cores para não criar constrangimentos de gênero. Então, esse assunto ele aborda desde uma criança como o Enzo até um avô que tem que falar com seus netos a respeito desse tema. Daí a importância da gente abordá-los todos e conhecendo o que as escrituras dizem a respeito disso. Então, legal. Dentro disso, vamos à tela seguinte. Nós combinamos daqui de até às 8h25, mais ou menos, tá bom? Vai ser mais ou menos 1h20, 1h25 os nossos encontros. E a hora que vocês quiserem, tiver uma dúvida que você não quer passar adiante, pode chamar, tá? Ou chama pelo áudio, ou chama aí pela mãozinha, ou manda uma mensagem no Zap e a gente vai tentando identificar. Então, olha só, nós vamos começar, então, estudar talvez a doutrina ou o ensino bíblico que deve ser primário na vida de um cristão. Sobre a Escritura. Escritura é o outro nome para a Bíblia Sagrada. Toda vez quando a gente fala a Escritura, nós estamos falando como sinônimo de a Bíblia. E quando a gente fala as Escrituras, a gente está se referindo, no plural, a gente está se referindo aos 66 livros da Bíblia.
vocês já estudaram, quem fez os cursos de batismo e tudo mais, que a Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento ou Antiga Aliança e 27 no Novo Testamento ou Nova Aliança. Então, quando nós falamos as Escrituras, a gente está falando 66 livros. Quando a gente fala a Escritura, a gente está falando da Bíblia como um livro só, tendo todo esse conjunto de livros, ok? Então, o primeiro, é da onde nós vamos partir. A Bíblia é confiável. A Bíblia tem, de fato, autoridade. Ela pode ser colocada acima de todas as outras compreensões. Por exemplo, quando a Bíblia falar sobre quem é o ser humano, ela tem autoridade acima dos outros conhecimentos e áreas de conhecimento para dizer isso? Essa é uma pergunta da maior importância para nós. Porque se você está num culto, numa igreja, esse tema nem é discutido, porque todos que estão ali já têm a Bíblia como autoridade para a vida. Mas se você está numa universidade, num grupo de estudo, você está num grupo de colegas, é muito importante que você entenda esse conceito e saiba explicar da onde vem a autoridade da Bíblia. Então, eu vou começar aqui com uma pergunta específica. Eu já vou dizer, assim, eu vou pedir para alguém responder. Deixa eu ver, eu vou escolher alguém aqui. Eu vou escolher, deixa eu ver. Vou escolher o Leivson. Leivson, por favor, responda a essa pergunta que eu vou fazer agora. Leivson, você já matou alguém hoje? Acredito que não. Não matei. Não matou? Não matei. Por que você não matou ninguém hoje, ou a semana passada, ou outros dias? Exatamente. Porque em nenhum momento tentei tirar a vida do próximo. Então, acredito que eu não matei ninguém. Da onde você tirou essa ideia de que a vida do próximo é importante? Do Ricardo Oliveira. Ele é um objetivo no campeonato. A gente briga por uma vaga, nem que seja na pré-Libertadores. Então. E tem um artilheiro do campeonato, junto com o Claudinho, que é marinho, que é capaz de fazer um gol como esse. Agora sim pegou. Pois é, tudo bem, não tem problema não, Leivson. Eu só queria provocar essa discussão. Tudo bem, aguenta aí que a gente já vai voltar nela, tá bom? Vamos lá, uma pergunta, vamos lá, deixa eu ver aqui, uma pergunta para Camila. Vamos lá, Camila. A pergunta é a seguinte: Camila, você já roubou hoje? Não. E ontem? Também não. E durante 2021? Não. E por que não, Camila? Porque não é algo que eu gostaria que fizessem comigo, então eu não faço com o outro. Que além de ser algo bíblico, é algo da minha personalidade, eu acredito. Ou seja, olha que interessante o que você respondeu. Você foi a duas referências. Você disse com outras palavras, mas que a Bíblia diz para não fazer. E a segunda, você citou a minha natureza não combina com isso. Olha que interessante. Em outras palavras, você citou aí duas importantes doutrinas cristãs. Uma, que é a doutrina das Escrituras, que a gente vai estudar aqui, e a outra é o que a Bíblia explica, o que é a consciência humana. A Bíblia vai dizer que a consciência humana é algo que nós temos dentro de nós, que é como se fosse um botão de Deus. Ou seja, a gente, mesmo não tendo grandes conhecimentos sobre a Bíblia, a gente sabe que algo é errado ou que não é errado. Isso vem da consciência. Paulo vai chamar isso, em Romanos, ele vai dizer que Deus se faz conhecido a todos os seres humanos, e os seres humanos têm alguma ideia sobre quem Deus é e por que as coisas são certas e erradas. Interessante. Segura aí que a gente já volta aí. Mais uma pergunta. Vamos para Letícia Gerhardt. Letícia, você já cobiçou algo que não é teu hoje? Não achei necessário você contar que eu não preciso ter algo que não é meu. Pois é. Da onde você tirou essa ideia, Letícia?
Sem contar que está escrito na Bíblia, porque eu também não sinto necessidade de ter algo que o outro tem. Não gosto de coisa repetida. Então, olha, primeiro, você citou uma referência que a Bíblia Sagrada traz esse ensino, mas você mesmo disse, olha, eu não sinto necessidade. Em outras palavras, você está falando um pouco parecido com o que foi a Camila. A minha natureza não é nessa direção, não é isso? Sim. E isso remete a um importante ensino bíblico sobre o que é a consciência do ser humano, que a gente vai voltar daqui a pouquinho. A gente já volta. Mais uma perguntinha. Deixa eu ver quem a gente pode falar. Bruno Medeiros. Olha a pergunta, Bruno. Você já fez algumas rezas ou adorou alguma imagem de ídolos hoje? Não. E por que não, Bruno? Porque eu sei que isso é errado e não se deve fazer, né? Isso eu já tenho uma crença, né? E da onde você tirou essa ideia que isso é errado? Da Bíblia. Da Bíblia Sagrada. E se você não tivesse a Bíblia Sagrada dizendo isso, você acha que você pensaria do mesmo jeito? Não. Provavelmente não. Legal. Vamos ver se a gente tem, além da Bíblia Sagrada, outras fontes que nos ajudam a identificar se uma coisa é certa ou errado. O nome disso é avaliação moral. Quando eu estou fazendo uma avaliação moral, eu estou tentando identificar se uma coisa é certo ou errado. Mas aí surge uma questão. É certo e errado em relação ao quê? Qual é o padrão do que é certo e do que é errado? Isso é uma pergunta da maior importância. Por exemplo, alguém pode falar assim, não, é errado porque as leis do nosso país diz que isso é errado. Ok, é isso mesmo, tem uma questão legal aí. Mas a pergunta é, essas leis foram formadas a partir de que compreensão da sociedade? Por exemplo, quando a gente fala assim, não roubarás. Alguém dirá, está nos 10 mandamentos, então não deve ser feito. Ok, mas alguém vai dizer também, não, a lei do nosso país diz que isso é crime, está prescrito lá na lei. Aí a pergunta que se segue é, como é que isso virou lei? Por que isso se tornou importante para uma sociedade? Alguém saberia me dar pelo menos o começo de uma resposta disso? Por que não se deve roubar e por que isso foi parar nas leis dos países, nas constituições, nos códigos penais? Alguém gostaria de falar pelo menos um pouquinho a respeito disso? Por que isso virou lei? Para formar uma sociedade sadia, assim, sem conflitos e com mais paz possível, assim. Pois é, Vitória. Imagina só uma sociedade em que não fosse proibido roubar, o que aconteceria? Ela entraria em colapso. Simplesmente entraria em colapso. Porque mesmo tendo leis e tendo polícia para reprimir, ainda existe roubos. Imagina se não tivesse. Então, da onde vem essa percepção? Ela vem anterior à própria lei. É uma compreensão de que a vida em sociedade só é possível quando alguns acordos são respeitados. Um deles é não pegar o que não é seu. Então, olha, nós estamos chegando da onde vem a autoridade da Bíblia. Vou fazer mais uma última pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Olha o termo. Pode ser, deixa eu ver para quem que eu faria. Quem está mais aqui? Deixa eu ver quem está mais aqui. Clarinha, essa vai para você. A pergunta é, você já fez da sua escola, do seu trabalho, talvez você não trabalhe ainda fora, mas de alguma coisa, um ídolo que você já pensou assim, se eu ficasse sem isso, eu morreria, ou eu preferiria morrer. Você já pensou algo com isso, Clara? Travou tudo, eu não consegui escutar nada. Você não conseguiu? Eu vou de novo aqui. O que eu perguntei para você é se em algum momento já passou pela sua mente o fato de que os seus estudos
ou o seu trabalho, ou um artista, ou alguma coisa que você gosta tanto que você já pensou assim, se eu ficasse sem isso, era melhor eu morrer. Já passou isso pela sua cabeça? Não, nunca. Que bom. Nunca. Que bom, mas é possível que todo ser humano isso passe e a gente nem se dê conta disso. Nem se dê conta. A pergunta é, por que é que eu não devo tratar as coisas, as pessoas, os artistas, o trabalho, como a última coisa da minha vida? Você tem ideia, Clara? Assim, por uma questão de, basicamente, religião, principalmente no cristianismo, eu acho que não por causa da Bíblia, tipo, eu acho que não seria legal por causa da Bíblia, até porque Deus manda não fazer isso, porque isso seria idolatria. Mas numa questão mais humana, isso te torna um pouco mais arrogante, principalmente na hora que alguém fala que isso não é legal, ou que a pessoa não é legal. Algo assim, por exemplo, pode usar como exemplo o time, alguém que torce para algum time e, por exemplo, a briga de Corinthians e São Paulo, torcedores de pro Corinthians e torcedores para São Paulo, tipo, eles brigam muito, principalmente quando tem jogo entre os dois, que já houve até notícia que um já matou o outro, então, tipo, eu realmente não gosto disso, eu acho que, tipo, fazer aquilo do topo da tua vida como idolatria não é nem um pouco legal, tanto para ti quanto para o próximo. Legal, Clara. Você já colocou um exemplo muito prático aí que nos ajuda muito. Quando uma pessoa é capaz de matar o outro por causa de uma discussão esportiva de um time de futebol, é porque esta coisa já se tornou um ídolo para a vida dela. Ou seja, é a última coisa que ela não conseguiria ficar sem, portanto, ela é capaz, inclusive, de tirar a vida de alguém para manter essa ideia. Isto se chama idolatria. E toda idolatria escraviza o ser humano, por isso que Deus proíbe, né? Então, legal, nós chegamos aqui num ponto. Então, vamos aqui agora a esse primeiro slide. O que é a verdade? De onde vem a verdade? Por que é importante a gente lidar com a verdade? Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Vitor. Vitor, imagine um mundo que ninguém dissesse a verdade. Ninguém. O que você acha que aconteceria? Diga aí, Vitor. Ixi, sei lá, pastor. Sei lá. Você percebeu que a verdade não é um assunto só para os cristãos? Ele é um assunto da vida. Sim, toda relação precisa de verdade, né? Senão, toda relação precisa de verdade. Exatamente. Toda relação precisa de verdade. Senão, a sociedade entra em colapso. Se você comprar, prometer pagar e não pagar, vai dar um colapso. Se você prometer que vai, sei lá, passar na casa de alguém para ir em algum lugar e não fizer isso, vai colapsar. Se você prometer no casamento que vai ser fiel e não for, vai colapsar. Ou seja, tudo precisa da verdade. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta para mais alguém aqui. Harrison, você acha que sinceridade e verdade são coisas iguais ou diferentes? Diferentes. Você pode nos dizer por quê, por exemplo? Deixa eu abrir, ele está fazendo um bate-papo aqui, deixa eu ver o que ele escreveu. Ele deve estar escrevendo. Enquanto ele está escrevendo, Gabriel, você já consegue me ouvir aí? Gabriel Mota? Deixa eu ver se ele já conseguiu acertar a bateria dele aí. Gabriel, você consegue me ouvir? Ah, sim, ele escreveu sim. Gabriel, você acha que uma pessoa pode ser, enquanto o Harrison tá escrevendo lá, você acha que uma pessoa pode estar sendo sincera
mas ao mesmo tempo não está falando a verdade? O que você acha? Uma pessoa pode estar sendo sincera, mas ao mesmo tempo não está falando a verdade? Olha, você respondeu que sim. Olha, o Harrison escreveu lá, porque algo sincero nem sempre pode ser verdade, porque vem da opinião da pessoa a maioria das vezes. Então, pelo que vocês dois estão respondendo, a sinceridade em si não resolve o nosso problema, porque a gente pode estar dizendo assim, olha, eu estou sendo sincero, mas a gente pode está sendo enganado. Não, ele está fazendo aquilo porque ele é sincero, mas alguém pode estar sinceramente enganado. Então é por isso, voltando aqui à nossa questão, o que é a verdade? O que é a verdade? De onde vem a verdade? Porque isso é importante. Bem, a gente já começou só pela nossa discussão aqui, vendo que a verdade é uma necessidade social. Se a gente não se relacionar com a verdade numa sociedade, a sociedade entra em colapso. Mas a gente já viu aqui também que verdade não é a mesma coisa que sinceridade. Eu posso estar sinceramente enganado. Por exemplo, vocês meninas, vocês um dia olharam para um garoto e acharam que aquele garoto seria o namorado ideal. E aí foi nutrindo um certo sentimento sobre essa pessoa. E daqui a pouco você se apaixona por esse garoto. E você fala assim, meus sentimentos são sinceros em relação a essa pessoa. Mas aí vem, sei lá, o seu pai, a sua mãe, ou alguém assim que está acompanhando isso, e diz assim, olha, eu não sei, eu olhei o comportamento dessa pessoa e tem algumas coisas que não parecem legais. Aí você fala para o seu pai, para sua mãe, mas mãe, eu sinto, na minha opinião, eu estou sentindo que é uma pessoa legal, sim. E a sua mãe fala, olha, mas pelo que eu estou aqui olhando os atos dele, não é uma pessoa legal. Aí a mãe fala assim, olha, o jeito que eu vi ele tratando a mãe dele já é um indício que ele não respeita muitas pessoas. Aí você fala, mas eu sinto que comigo vai ser diferente. Qual é o problema desse sentimento e da verdade? Queria ouvir quem que poderia falar para a gente aí. Camila. Oi. Pode repetir a pergunta? Para saber diferenciar o sentimento da verdade, é isso? Em relação principalmente a uma menina que se sente apaixonada por um garoto, ela tem sentimentos, ela está sendo sincera, mas ela não consegue perceber os conselhos que alguém está dando para ela a partir de uma observação dos atos. Então, tem alguém que está sentindo alguma coisa e tem outra pessoa que está tentando interpretar a realidade, a verdade. Por que isso é importante, Camila? Porque eu acho que quando envolve sentimentos, às vezes a gente só enxerga aquilo que a gente realmente quer que seja real. Então, seria importante escutar, nem sempre a pessoa consegue, mas é importante escutar a opinião de uma pessoa de fora, porque ela tem a visão geral da situação, não só do que você escolhe ver e acreditar que é real. A pessoa vai ter a visão geral. Se eu bem entendi o que você está falando, você está dizendo que os sentimentos não são um conselheiro infalível, tá correto? Sim. Não são mesmo, Camila, não são. Os sentimentos é algo bom, ou que pode ser bom, ele foi nos dado por Deus, e tudo que é dado por Deus é bom, mas ele não é um padrão infalível para a gente medir as coisas. Todos vocês já tiveram alguma experiência de que vocês estavam, sim, querendo muito alguma coisa, sentindo uma coisa muito fortemente, mas depois se decepcionaram que não era nada daquilo. Pois é, sim. Porque os sentimentos podem enganar a gente. Então, a gente não pode só se basear no sentimento, né, para tomar uma decisão. Pois é sempre muito perigoso. A gente não deve excluir o sentimento, mas jamais se basear só nele, né? Então, a verdade não tem a ver com sentimento, não tem a ver com sentir as coisas, embora essas coisas não sejam ruins em si mesmo. A verdade tem a ver com corresponder à realidade. Olha só,
A verdade é a correspondência da realidade. Não é o que eu acho, mas o que é. O problema é que a gente pode também não ter uma visão muito correta da realidade. E é por isso que a Bíblia Sagrada, ela vai afirmar: Deus é a realidade última. Em Deus não há engano, em Deus não há sentimentos que turvam a nossa mente. Em Deus não há variação das coisas. Deus é a realidade última. E Deus é conhecido através da pessoa de Jesus Cristo, que tomou forma humana. É por isso que a Bíblia vai afirmar duas grandes verdades sobre a verdade. A primeira verdade: a palavra de Deus, escrita na Bíblia Sagrada, que a gente também chama de revelação, é a verdade. É por isso que a Bíblia vai dizer, vai afirmar: a tua palavra é a verdade. Então, essa é a primeira definição de verdade na Bíblia. A segunda coisa, a Bíblia vai chamar de verdade a expressão de vida de uma pessoa, Jesus Cristo. Então, a Bíblia vai chamar de verdade não só a Bíblia Sagrada em si, mas uma pessoa, Jesus. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, para os cristãos, a verdade não é o que eles estão sentindo, não são as circunstâncias ao seu redor, não é o que a mídia está falando, embora a mídia também possa estar falando a verdade, mas não necessariamente. Não é qualquer outra coisa senão a própria palavra de Deus registrada nas Escrituras e a vida de Jesus Cristo, que é a própria palavra. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem como uma coisa primordial para a gente começar a entender o restante. É por isso que na letra B está escrito: os cristãos afirmam que Deus é a realidade última. Porque a gente viu aqui que a gente pode estar enxergando uma coisa pelo sentimento e aquilo não é a realidade. Aliás, a gente faz muito isso. É por isso que nós devemos ter Deus como padrão de tudo, porque Ele é a realidade última. Não há confusão em Deus. Por isso, só a verdade vem dele, mas Ele também é a própria verdade. Jesus Cristo, que é Deus feito homem, é a própria verdade. Então, letra C, as Escrituras, a Bíblia com seus 66 livros, é a autorrevelação. Autorrevelação é quando alguém revela a si mesmo. O Deus da Bíblia é um Deus que se autorrevelou. Porque se Deus não se revelasse, o ser humano não conseguiria, jamais. A gente tem dificuldade de entender o nosso planeta. Por exemplo, você consegue entender um planeta que, nesse momento, ele está viajando no espaço, que a gente também já não tem muita ideia do que é esse espaço, a 1.700 quilômetros por hora? Você sabia disso? Que a Terra, o planeta que você vive, está viajando, girando num espaço a 1.700 quilômetros por hora. Um avião, ele viaja a mais ou menos 920 quilômetros por hora. A Terra, o planeta, a 1.700. E você sabia que a Terra, o nosso planeta, é um dos menores planetas da nossa galáxia, que é a Via Láctea, que tem milhões e talvez bilhões de planetas, que a gente só conhece uns 8, 9, 10, e já tem uma dificuldade enorme de pensar no mais pertinho, que é Marte, porque para ir para Marte, com a tecnologia que a gente tem hoje, leva 7 meses para ir e 7 meses para voltar. Portanto, é mais de um ano só de viagem, fora o tempo que se fica lá. Isso se o corpo humano aguentar todas as coisas que acontecem nesse percurso. Se a gente tem dificuldade de entender esse aspecto da criação, imagina tentar entender Deus ou a mente de Deus. Por isso, se Deus não se revelasse, a gente jamais ia conseguir conhecer quem Deus é. Então, a letra D, as palavras da Escritura são mais do que simplesmente verdadeiras. Elas são a própria verdade. Não é que a Bíblia diz a verdade. A Bíblia é a verdade revelada de Deus. E na letra E, a Bíblia nos revela a opinião de Deus sobre a vida. Aqui eu cheguei
no ponto que nós conversamos aí. Eu perguntei para vocês, por que vocês não roubam? De onde vem essa ideia? Por que vocês não matam? Por que vocês não cobiçam algo do próximo? Por que vocês não fazem alguma coisa da criação ídolo? E todos vocês, de alguma forma, chegaram a dizer que a Bíblia proíbe. E se a Bíblia proíbe, ela tem motivos para proibir, porque ela é a palavra de Deus. E por que a gente fala que a Bíblia tem autoridade? Porque na Bíblia está revelada a opinião de Deus sobre a vida. Olha que coisa interessante. Então, da onde vem a autoridade da Bíblia? Vem do fato que ela é a palavra revelada de Deus. E que essa palavra se tornou um ser humano na história, Jesus Cristo. Então, se nós queremos não ser confundidos pelos nossos sentimentos, pelas coisas que a gente tenta avaliar o mundo, se a gente quiser entender a realidade das coisas e, portanto, saber a verdade, a gente deve buscar na Bíblia Sagrada e na pessoa de Jesus Cristo. Fabi, queria que você comentasse isso tudo aí. Sua palavra. Eu já estava aqui fazendo a abertura mesmo para falar. Estão me ouvindo, né? Estou. Ótimo. E eu gostaria de pensar sobre essa questão do ponto de vista do quanto nós, principalmente na geração em que nós estamos, eu acredito que em todas as gerações anteriores, se a gente pegar Paulo, o quanto ele era confrontado acerca das questões de vida diária mesmo, dos problemas, dos embates que havia na sociedade daquela época, com a gente não é diferente agora também. E eu fico pensando vocês, a galera nos ambientes acadêmicos, nas escolas, nos temas de redação, para lidar com algumas questões que nós já falamos anteriormente, temas que são tão latentes, que gritam tanto na nossa sociedade. E a nossa preocupação como cristãos de não estabelecer uma base na nossa vida, primeiramente, baseada em conceitos. Deus não é um conceito. A Bíblia não é um conceito. A gente precisa entender que quando eu lendo o livro, vendo esse slide, essa apresentação, isso age no meu coração nesse sentido. Deus não é um conceito formado por homens, ele não é um conceito formado a partir de... Deus é uma verdade em pessoa. Então, eu acho que nós hoje, na nossa sociedade, a gente sofre muito para rebater conceitos, para refutar conceitos, para criar os nossos próprios conceitos, até pensando nas perguntas que foram feitas e nas respostas. Se a gente observar um pouquinho, galera, a gente vai construindo os nossos conceitos. O porquê eu não faço, o porquê eu faço, isso tem a ver com os meus conceitos, tem a ver com o meu entendimento, com a minha visão de mundo. Mas quando a gente olha para a Bíblia como autoridade e como sendo Deus se revelando a nós, eu fujo um pouco da ideia e dessa ânsia por construir mais um conceito, para definir o que quer que seja. Um conceito para falar para minha mãe que o que eu fiz é verdade, é o correto, é o adequado, ou simplesmente para entender que Deus, ele se estabelece como pessoa, como a verdade encarnada na pessoa de Jesus Cristo. E distanciei, eu acho que para mim fica muito forte a importância de nós quebrarmos em nós mesmos a necessidade de sempre ter um conceito definido, um conceito para cada tema, um conceito para cada ocasião, um conceito para cada situação, quando na verdade a nossa autoridade tem que estar na pessoa que é a verdade. Eu acho que isso é muito forte e tem que ser um desafio adotado por nós como um desafio de prática diária. Mais um conceito vai ser só mais um conceito, que vai ser refutado horas mais cedo, mais tarde, que vai ser reposto, que vai ser ultrapassado, mas quando é uma verdade encarnada, que é o caso de Jesus, nós temos aí milhares e milhares de anos, nós temos 66 livros que não se contradizem entre si, nós temos 66 livros escritos por reis, mas também escrito por agricultores, por pescadores. Então, isso não se contradiz, porque não está validando um conceito, está falando de uma pessoa que é a verdade. Acho que isso é muito forte. Legal, Fabi, é isso mesmo. Eu queria só... O Leivson escreveu uma coisa legal aqui. Sinceridade em si é uma qualidade, a verdade é um fato. É isso mesmo, Leivson.
E mais do que isso, esse fato se tornou uma pessoa na história, que é Jesus Cristo. É isso mesmo, estamos indo para um caminho muito legal, compreendendo bem a revelação bíblica. Eu queria só perguntar, Gabriel, você está me ouvindo? Se tiver, eu queria que, se você se lembrasse de um fato em que você estava sendo sincero em relação a alguma coisa, alguma situação, mas depois você percebeu que aquilo não era verdade. Você consegue se lembrar de alguma coisa, Gabriel? Nada, por enquanto? ND deve ser nada, né? Eu não estou tão acostumado com a linguagem. Mas, obrigado, agora você me ajudou. Mas se você se lembrar de alguma coisa aí, dá um alôzinho para a gente aqui, tá bom? Para a gente ver uma experiência pessoal. Então, Pedro, ou Pedro não, na verdade eu ia pedir para você colocar a próxima tela, pode até colocar assim, pode colocar a próxima tela. Tem alguém que ouviu isso que nós conversamos aqui agora e quer muito falar alguma coisa a esse respeito? Pode ficar à vontade aí. Ou chama pelo áudio, ou vai lá no bate-papo, ou pelo zap também, que a gente vai tentar identificar aqui. Se você quer comentar alguma coisa, observar alguma coisa, fazer uma questão que não ficou muito clara, fica à vontade. Deixa eu ver se aparece. Posso falar um negocinho? Vai lá, pode sim. Eu acho bem interessante que, tipo, a gente vê a Bíblia como a verdade, né? Só que tem muitas pessoas que não veem ela como a verdade, mesmo ela sendo. E o que acontece é que elas tentam procurar a verdade em outras coisas, né? E acabam, tipo, perguntando, vem, tipo, até mesmo essas questões de ideologia de gênero, ir para outros mundos, que, sei lá, até teorias que a gente vive numa matriz e tudo mais. As pessoas sempre tentam chegar numa verdade, sendo que, às vezes, a verdade é apresentada para elas e elas simplesmente negligenciam, né? Pois é. Isso é a parte mais louca, assim, para mim. E é mesmo, é para todos nós, Pedro, porque se a gente olhar na própria vida de Jesus, quando ele é preso injustamente e ele está sendo julgado por um governador romano chamado Pilatos, Jesus tem uma fala que ele fala sobre a verdade. E Pilatos faz uma pergunta interessante. O que é a verdade? Veja, um representante do Império Romano, uma pessoa que detinha todos os poderes possíveis na época, inclusive poder de vida e morte sobre as pessoas, como era o caso, por exemplo, de Jesus, e ele simplesmente se declarou: eu não sei o que é verdade, nem sei se a verdade existe. E tem muita gente andando e tentando viver assim. Mas, no ambiente que nós estamos vivendo agora, tem muita gente que chama de pós-verdade. Olha que loucura! Pós-verdade. Ou algumas outras pessoas e teorias falam que no nosso ambiente a verdade se tornou relativa. Não, isso é verdade para você, mas não é verdade para mim. Não é curioso que as pessoas aceitem que a verdade é relativa e não é absoluta, mas ninguém questiona, por exemplo, se pular de um prédio de 30 andares uma pessoa morre ou não? Alguém poderia falar assim: não, você está falando que acredita nisso, se eu pular de 30 andares eu morro, mas eu não acredito. E você já viu alguém falando isso ou não? A verdade é que esse conceito sobre a verdade normalmente é utilizada na nossa sociedade por conveniência. Quando eu quero fugir das minhas responsabilidades, eu digo que a verdade é relativa. Mas a verdade continua sendo a realidade, ela não muda. Então é por isso que a Bíblia Sagrada está mandando a gente olhar para ela, a Bíblia Sagrada, porque ela é a opinião de Deus que não muda, que é a última realidade, mas também olhar para Jesus Cristo, que é a verdade em pessoa. Então, quando nós queremos entender sobre um grande assunto da vida, é a Jesus que nós devemos ir, é a Ele. Então, é fundamental que a nossa fé seja uma fé inteligente, uma fé que pensa também, ok? Beleza? Manu, Diga aí.
me permita, e ainda pensando nessa questão de que a verdade, pensando nessa questão da verdade como ela sendo absoluta na pessoa de Jesus, o que eu acho que nós precisamos também pensar até de forma prática, e aí depois se vocês quiserem complementar, galera, fica à vontade, que nós precisamos desconstruir, talvez, à luz da Bíblia. Isso não é fácil. Talvez nós temos construído ao longo das nossas vidas, eu ao longo dos meus 35 anos, você aí ao longo dos seus 14, 16, 17 anos independente, alguns conceitos como verdade. E quando eu vou para a Bíblia, esse confronto, de forma natural e humana, o confronto não nos traz uma alegria, né? Não é gostoso de ser confrontado. Não. E aí eu preciso, de novo, olhar para a pessoa da Bíblia, a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, e pedir para que Ele me auxilie, né, nesse confronto. Porque é nítido que nós não vamos conseguir fazer da verdade, que é o Deus que nós estamos aqui postos diante, o Deus que nós cremos, nós não vamos permitir que ele desconstrua em nós se nós formos no embate contra ele. Isso é possível de acontecer, porque eu já tenho os meus próprios conceitos. Mas é buscar nele, e eu venho à minha mente vários versículos que nós não vamos compreender, nós humanos, a natureza bíblica e a natureza de Deus por nós mesmos. Nós precisamos, inclusive, dele. A Bíblia vai falar que os homens espirituais discernem as coisas espirituais. A Bíblia também vai dizer que as nossas paixões são essas coisas, são as nossas paixões que nos cegam, que nos impedem de ver a verdade. Então, nós precisamos estar atentos que, por mais que a gente queira conhecer a verdade que é Jesus, o nosso coração caído ainda deixa muito do nosso eu controlar e levar por esses conceitos. Então, buscar desconstruir os nossos conceitos à luz da Bíblia, e sempre muito certos de que o próprio Jesus, o Espírito Santo, nós vamos ver a Trindade lá na frente, eu já tentando pensar no livro como um todo, é fantástico entender toda essa linha teológica mesmo para desconstruir os nossos conceitos e reconstruir à luz da Bíblia. E é possível, à luz das próprias Escrituras, e não só isso, na companhia do Verbo, da própria Escritura que é Jesus Cristo. É isso mesmo. Olha só, eu estou vendo aqui que o Gabriel Mota parece que lembrou aqui de uma situação que ele colocou já. Gabriel, então conta pra gente aí, qual é a situação em que você estava sendo sincero, mas depois descobriu que não era verdade. O que foi? Não sei se você consegue abrir o áudio ou só escrever. Porque eu vi aqui que você escreveu eu imagino que você identificou alguma coisa nesse sentido. Vai tentando lembrar aí, tá bom? Se for o caso. Então, vamos lá. Voltando à telinha nossa aqui, é o seguinte. A Bíblia, nós abordamos aqui de onde vem a autoridade da Bíblia. Mas a outra pergunta a se fazer é, a Bíblia é clara em todos os assuntos? Ou seja, todos os assuntos da Bíblia é fácil a gente entender? B, assuntos difíceis e não tão claros na Bíblia que faz com que a gente não tenha, assim, uma resposta pronta para um determinado assunto? C. Mas, no que diz respeito a tornar-se um cristão, só nesse tema, viver e desenvolver-se como um cristão, a Bíblia é bem clara? Como que alguém se torna um cristão? Não um falso cristão, não um cristão fake, mas um cristão à imagem de Jesus Cristo. Como alguém vive como um cristão? Qual é o comportamento? Será que tem a ver com roupa, de não fazer as coisas, não fumar, não beber? Ou ser cristão é um comportamento ativo? É você ser luz do mundo em relação à bondade, à generosidade, a ser uma pessoa ética, a ser uma pessoa em que sempre é uma boa notícia para os ambientes onde você vive. Como alguém pode... Será que o cristão tem níveis de desenvolvimento? Uma pessoa pode estar num desenvolvimento espiritual maior que a outra? Esse é um assunto que nós vamos continuar discutindo nas próximas
aulas. Mas não só essa. Vamos mais uma tela. Só estou adiantando os nossos assuntos das próximas aulas. Pode ir mais uma telinha, Pedro? Nós vimos a autoridade da Bíblia, passei por a clareza da Bíblia. Agora, será que a Bíblia é necessária? Será que a Bíblia não envelheceu? Será que a Bíblia não trata só de assuntos antigos nos dias atuais? Essa é a pergunta A. A B, a vida cristã, será que a gente só precisa da Bíblia para começar a nossa vida cristã espiritual? Depois a Bíblia não tem mais nada a ver para nos ensinar? Ou a Bíblia também floresce, ou melhor, a vida cristã também floresce, ou seja, vai se desenvolvendo, vai melhorando por meio da Bíblia? C, a leitura constante e atenta da Bíblia alimenta a alma? A Bíblia é um livro comum que a gente só acha interessante, inteligente, ou a sua leitura alimenta o interior do ser humano, muda as suas sensações, o seu humor, os seus sentimentos? Assim como precisamos do alimento diário para manter a saúde do nosso corpo, nós precisamos também do alimento espiritual diário para manter a saúde da nossa alma, quem nós somos no nosso interior. Será que todo mundo consegue saber sobre Deus? Nós começamos com algumas perguntas aqui, eu não sei se foi a Camila ou outra pessoa, e a gente discutiu se a verdade a gente só consegue descobrir na Bíblia ou tem outros lugares que também demonstram a verdade, mesmo que não a Bíblia. Nós vamos discutir isso aí, o que é revelação geral e o que é revelação especial. Letra E, Deus se revela de forma especial para algumas pessoas. Será que o modo como Deus se revela aos 8 bilhões de pessoas do planeta, através da natureza, da beleza, das leis físicas imutáveis, será que esse é o mesmo jeito que Deus se revela para alguém que se converte a Jesus Cristo? Será que tem coisas diferentes aí? A teologia cristã vai chamar isso de revelação especial. E essa revelação para toda a humanidade é revelação geral. Nós vamos entender melhor isso aí. E, finalmente, a última telinha, cadê? A suficiência da Bíblia. Será que a gente precisa da Bíblia e de mais um monte de outras coisas em relação à verdade? A Bíblia é capaz de nos fornecer tudo o que precisamos para a gente crescer no nosso relacionamento com Deus? E quando os assuntos não são muito claros, nós temos permissão para colocar em pé de igualdade outro tipo de revelação? Por exemplo, o que a Bíblia diz a respeito de inteligência artificial? Esse assunto é claro na Bíblia? É claro que a época que a Bíblia foi escrita nem se cogitava esse termo, mas a Bíblia tem princípios que pode reger coisas como inteligência artificial. C, é correto impor sobre as outras pessoas uma interpretação de um assunto que nós acreditamos ser correto, mas não está dado com clareza nas Escrituras? Será que uma pessoa pode falar assim, olha, cristão não faz tal coisa, só que esse assunto não tem muita clareza, de forma bem nítida na Escritura. Será que a gente pode impor isso aos outros? Por exemplo, um tipo de batismo. O batismo tem que ser batismo por imersão na água, tem que ser por aspersão, tem que ser por outra forma. Esse assunto tem total clareza na Bíblia e pode ser afirmado que o outro, se não estiver fazendo do nosso jeito, está errado? Vamos discutir isso. Governo da igreja. Uma igreja deve ser governada por um pastor só, deve ser governada por uma equipe de pastores. As mulheres devem governar também a igreja ou não. A ceia deve ser feita de um jeito, do outro, né? Escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, vai ter arrebatamento, o arrebatamento vai ser de um jeito, vai ser do outro. O milênio é uma experiência na história ou é um sentido espiritual? Esses assuntos são muito claros na Bíblia ou não? E uma afirmação, nada é pecado a não ser o que seja explícita ou implicitamente proibido pelas Escrituras. Ou seja, nós não temos direito de dizer que uma coisa é pecado, a não ser que a gente tenha suporte na Bíblia Sagrada, as Escrituras. Esses são os temas que eu queria abordar hoje. Claro que não está dando para explicar tudo, mas eu queria que para a gente ganhar um pouco de tempo, a gente fosse fazendo pergunta agora ao longo da semana. Vai deixando os áudios escritos no grupo do Zap, para a gente adiantar.
porque na outra semana a gente já quer um pouquinho adiante, senão a gente não consegue vencer todas essas questões que nós estamos procurando. Alguém chamou aí, eu não sei quem foi, pode se pronunciar. Manu, eu tinha ligado o microfone aqui. Vai lá, Vitor. Você estava falando sobre a revelação, né? A revelação de Deus por meio da natureza. Certo. E se ele se revela para uma pessoa, mas só que essa pessoa cria um ídolo, por exemplo, os povos indígenas. Eles adoram o sol, a lua, e se acontecer isso, por exemplo, deles recorrerem a um deus falso? Então, os deuses falsos estão muito presentes, Vitor, na nossa cultura. E não é só com os indígenas, não. Vou dar um exemplo. Deus se revela na provisão para a nossa vida. Alimentos, lazer, conforto. Isso é uma revelação de quem Deus é. Deus é supridor. O que nós ocidentais fazemos com isso? Tornamos isso a última coisa da nossa vida. Nós queremos ter o carro mais exclusivo. Não basta só a gente ter o transporte. A gente quer ter um carro que ninguém tem. Não basta a gente ter um celular. A gente quer ter um celular que ninguém tem. Não basta a gente fazer uma viagem. A gente quer ir para um lugar que ninguém foi. E isso é tão ídolo quanto um indígena adorar o sol e a lua. Porque são coisas que vêm de Deus, são criação de Deus para o nosso bem, e nós transformamos essas coisas em última coisa para a nossa vida. Então, tão pecado contra um indígena adorar o sol e a lua é a gente adorar a riqueza, por exemplo, ou adorar um ídolo da nossa cultura. Talvez com uma diferença. Nós, ocidentais, brancos, tenhamos mais oportunidade de conhecer o Deus único verdadeiro, de várias formas, do que um indígena. Deu para compreender? Sim, sim. Manu, sobre isso, eu estou dentro de um projeto lá na universidade, que um dos ritmos que a gente pegou, a gente pesquisou, né, ritmos brasileiros, e um desses ritmos foi o Toré dos Cariri Chocó. E aí, no meio desse, a gente escreveu um artigo, né, e aí no meio desse artigo a gente colocou questões de ações afirmativas sobre esse grupo, né. E aí eu queria conversar com você sobre, no final, assim, se você tem disponibilidade. Tá bom. Ficar para eu falar sobre. Claro, Obrigada. a gente pode sim, Vitória. Vamos conversar um pouquinho sobre ações afirmativas. Vamos falar assim. Legal. Tem mais alguém que tem mais alguma questão aqui? Porque eu queria respeitar um pouco o horário nosso e a gente não ir muito adiante. Eu sei que o assunto vai ficando gostoso e é legal a gente ficar, mas a gente também tem um compromisso de horários para não ficar muito fora. Alguém tem alguma última pergunta, só para a gente fazer aqui uma conclusão? Deixa eu ver que eu tenho que acompanhar aqui tanto o áudio quanto o chat. Eu acho que a Fabi também está acompanhando aí. E deixa eu ver se só aparece alguma coisa. Ninguém se posicionou, e Tá enquanto alguém pensa aí, eu queria falar o seguinte, que nós fizemos lá no grupo, pensando já no final do nosso encontro agora, nós fizemos a enquete sobre o melhor dia para o nosso encontro presencial, e ficou a maioria de que seria no próximo sábado. Então, acho que se programem, se já, no máximo até terça-feira, Manu ou eu, a gente se posicionar lá como vai ser, onde vai ser, para a gente já se alinhar melhor mesmo e fazer esse encontro acontecer. Acho que vai ser extremamente importante, eu bato de novo nessa tecla da importância da gente, apesar da pandemia, seguindo todos os critérios aí estabelecidos pela saúde, mas que a gente faça esse encontro presencial para que a gente possa avançar e se perceber melhor. Eu acho que vai ser importante para o grupo. Então, fiquem atentos que no máximo até terça-feira a gente se posiciona quanto ao horário, local. Possivelmente esse primeiro vai ser na comunidade, mas a gente sinaliza melhor para vocês, beleza? Legal. Olha, o que a Fabi está falando da maior importância é porque nós estamos prevendo esse ano, claro, que depois da vacina e as autoridades nos liberarem, a gente fazer encontros presenciais fora dos lugares comuns. Nós estamos pensando, por exemplo, fazer num parque, fazer numa exposição,
fazer talvez aqui na chácara onde eu estou morando, em outros lugares também. Então, lugares assim bem legais para a gente estar juntos, fazer uma refeição juntos, trocar ideias, perguntar, dar risada, se conhecer. Então, nós estamos querendo fazer isso. Os nossos encontros serão 3 online e 1 presencial. Então, é muito provável que será mesmo sábado que vem, muito provável que será às 7h e na comunidade. Mas aí a Fabi vai confirmar com vocês. A gente vai confirmar aqui e ela vai confirmar com vocês, tá bom? Pedrinho, tira, por favor, a tela compartilhada. Vamos dar quem puder ligar as câmeras aí, só para a gente dar um tchauzinho, tá? Se puderem, claro, né? Dá uma ligadinha aí só para a gente se ver. Se não der, tudo bem. Ó, tô vendo a Clarinha. Clarinha, que legal. Gostou do HJ hoje? Legal. A Letícia. Foi bom, Letícia? Começamos bem? Muito bom, legal. Letícia Gerhardt, gostou? Gostei, foi bom. Eu só cheguei meio atrasada. Mas sábado que vem você e a Alice vão estar no horário certinho. Nós vamos se acertar. Camila, o que achou? Gostei. Legal, Camila. Eu estou sentindo falta da Júlia. A Júlia não está conseguindo nos últimos aqui estar com a gente, mas vamos ver se nos próximos ela vai estar. Queria muito que ela estivesse com a gente aí. Bruninho, gostou, Bruno? Deixa eu ver se o Bruno aparece aqui. Normalmente ele escreve, eu acho. Estamos aqui. O Bruno está comendo e está com vergonha. Olha só, o Bruno está já participando da ceia da casa dele, né? Olha o lanchinho, olha o lanchinho. O lanchinho aí. Legal, que bom. O Gabriel chegou ou não deu tempo? Chegou agora no finalzinho. Olha só, então o Bruno vai ensinar para o Gabriel todo o conteúdo que nós tratamos. Foi gravado, o Pedrinho gravou, depois a gente vai disponibilizar aí também toda a nossa aula, o nosso encontro aqui, né? Leivson e Harrison, fiquei muito feliz de vocês estarem com a gente aqui, viu? Dá para abrir o áudio aí? Assim. Legal, gostou, Leivson? Gostei. Temos muita coisa para a gente falar. Harrison também? Legal. Alice, você nos ouve? Gostou do HJ? Tá, eu não sei se eu estou vendo se ela aparece. Gostei. Tá aqui, apareceu. Gabrielzinho, que legal você estar com a gente aí. O Gabriel Mota. A gente tem 2 Gabriéis. O Gabriel Mota, que é filho da Cris e do Cláudio, e temos o Gabriel Medeiros, que é filho do Regis e da Cris. Os 2 estão aqui. Então, gente, eu queria também que vocês falassem com os colegas, com os amigos, todo mundo que é jovem na nossa comunidade, para a gente trazer esse povo aí para os nossos encontros, para a gente crescer todos juntos. E eu acho que amanhã, não sei, talvez o nosso pessoal da comunicação já disponibilize essa primeira aula, esse primeiro encontro nosso. Então, se vocês quiserem mandar para alguém, para estimular, façam isso, para a gente ter um número cada vez maior aqui, e a gente mergulhar no conhecimento de Deus, e fazendo isso, a gente vai conhecer a nós mesmos e o ambiente que a gente vive, tá bom? Deus abençoe vocês, cada um de vocês. Estamos concluindo esse encontro de hoje, e muito legal. Obrigado pela presença de cada um de vocês, tá bom? Eu só vou ficar mais um tempinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar, porque a Vitória quer falar, mas para a gente não perder a gravação aqui, a gente vai concluir a gravação, depois a gente volta de alguma forma aí, tá bom, Vitória? Tá bom. Fabi, obrigado, a gente vai falando aí também, tá, Enzo? Um beijão, Enzo. Pessoal, fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Legal, Clarinha, Deus te abençoe, todos vocês. Concluindo. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau. Isso. Amanhã temos culto às 10 e tem ceia do Senhor, tá bom? Grande abraço, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Enzo.